4 ajustes simples que mudam a forma como você chega no final do dia no seu relacionamento. Esse é o tema da live de hoje. Nossa, foi de surpresa essa live, né, gente? Mas vamos lá. Deixa eu colocar o tema aqui para vocês, para ficar mais fácil também, né? Para quando os seguidores forem entrando. Vamos lá. Tudo bem? Como é que vocês estão? Gostaria que vocês participassem também, tá bom? Participem, coloquem aqui as dúvidas de vocês. Eu sei que foi uma live assim inesperada, mas é porque eu atendi um casal ontem e eles estavam passando justamente por essas questões. Então, achei importante compartilhar com vocês hoje. Aproveitar que tá aí fresquinho, né? Vamos pensar uma coisa. Muitas vezes, quando a gente empreende, né? Quando a gente é mulher e a gente está aí nessa jornada, empreendendo para o nosso negócio, ou muitas vezes quando a gente trabalha e ocupa um cargo de liderança, muitas vezes a gente chega tão exausta, tão cansada no final do dia. E não é só isso, né? São tantas coisas que vão acontecendo, tantas coisas que dependem de decisões importantes e que sem a gente perceber, a gente vai se desgastando demais, a gente vai se cansando. São tantos desafios que vão acontecendo no decorrer do dia e nem tudo a gente está preparada. Nem tudo a gente sabe como resolver. E a gente precisa de ajuda, muitas vezes a gente não tem a ajuda que a gente precisa. Muitas vezes a gente se vê só, tendo que fazer escolhas, tendo que tomar decisões, que nem sempre a gente se sente capacitada. A gente até quer se capacitar, empreendendo ou aí na liderança, mas nem sempre a gente consegue isso. E a gente se sente, muitas vezes, exaurida no final do dia. A gente sente que a gente está sem energia. E muitas vezes é desse jeito que a gente chega em casa. É desse jeitinho, por mais que a gente queira chegar diferente, por mais que a gente queira, sim, chegar com energia, que a gente queira se dedicar para o marido, que a gente queira se dedicar para o filho de uma maneira diferente, só que não depende só da nossa vontade. E nem sempre as pessoas entendem isso. Depende muito do nosso estado emocional, depende muito do que a gente vivenciou, do que a gente experienciou no decorrer do dia. E aí tem vezes que a gente chega muito, muito, muito cansada, muito irritada, sobrecarregada. E muitas vezes, dependendo de como a gente chega, a gente também se sente invisível aos olhos do outro. Isso tudo vai minando as energias. E isso tudo, querendo ou não, gente, sobrecarrega a relação. Porque o nosso parceiro, ele não sabe o que é que está acontecendo. Então, hoje, eu vim trazer aqui para você 4 dicas importantes, 4 ajustes importantes que se você começar a praticar no seu dia a dia, isso já vai fazer uma diferença enorme no seu relacionamento. Pode parecer que não, mas eu sempre falo assim que são pequenos ajustes. Tony Robbins é um coach famosíssimo, adoro seguir ele, adoro as dicas que ele dá e tudo mais. E ele fala que é quase como se fosse um jogo, que muitas vezes você faz um ajuste muito pequenininho. E você pensa que esse jogo, fazendo esse ajuste muito pequenininho, não vai ter importância nenhuma, não vai dar quase resultado nenhum. Só que não. Pequenos ajustes, microajustes que você faz, lá no final, surte um efeito muito grande. Só que a gente não tem essa noção. E o nosso relacionamento, gente, ele é feito de micro movimentos, de micro ações, de micro falas, todos os dias, o tempo todo. E se a gente vai praticando sempre uma fala que desgasta, e a gente vai tendo sempre um comportamento que vai desgastando a relação, imagina isso a longo prazo. Porque isso eu tô falando no dia. Mas imagina aí uma semana, um mês, um ano. Isso vai desgastando a relação. É uma das perguntas que eu sempre faço para os casais. Se vocês mantiverem esse tipo de relacionamento, o que é que vai acontecer com vocês daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos? Como estará o relacionamento de vocês? E eles param para realmente refletir. Então, a gente tem que fazer alguma coisa hoje.
A gente tem que mudar alguma coisa hoje. Então fica aí a oportunidade para vocês, né? Vamos lá. Qual que é o primeiro passo? Primeiro, gente, tudo parte do autoconhecimento. Então eu preciso saber como que eu estou. Como eu estou hoje? Como foi meu dia? Eu peguei meu carro e eu tô voltando para casa. Antes de ligar o som, antes de colocar música, antes de qualquer barulho que entre aí na sua mente, qualquer ruído externo que entre aí na sua mente, você tem que se analisar e tem que se perceber como é que você está. Como é que foi o seu dia? Hoje foi um dia calmo, foi um dia tranquilo, você conseguiu resolver tudo, ficou com assuntos pendentes que ainda estão na sua mente, te irritando. Você precisa saber quais são os ruídos que estão aqui na sua mente. O que é que você está levando para sua casa? O que você está levando para o seu dia a dia? O que você está levando para sua família? Isso é importante, porque eu sei que muitas vezes a gente se culpa, né? Mas antes de você ficar se culpando, primeiro analisa como foi o seu dia. Primeiro você precisa dessa clareza, porque se você não sabe, ele menos ainda. E aí quando você chega, algumas coisas acontecem e serve de gatilho, que muitas vezes vão superpotencializando aquilo que você já sente. Se você chega irritada e ele fala isso aqui para você que você não gostaria de ouvir, que quebra uma expectativa, você vai esperando que ele te receba de uma maneira e te recebe de outra, aquilo já te deixa extremamente irritada. É como se fosse a gotinha no copo para você explodir. Parece que a gotinha ela deixa para derramar esse copo quando chega em casa. Então você precisa realmente se identificar, né? Identificar isso. Tá, Lê, identifiquei, eu tô irritada. Eu cheguei cansada. Meu diretor me cobrou uma coisa que eu acho que era totalmente inviável naquele momento. É, eu, na liderança da minha empresa também, senti que com os meus colaboradores eu não fui ouvida. Então, assim, tem uma série de coisas. Então, você identificou, ok. Para você não chegar nesse estado emocional em casa, coloca uma música, mas põe uma música bem alegre. Sabe aquela que você adora? Aquela que você escuta assim, te remete a outro lugar, te remete a outro estado emocional. Você começa a cantar, mas ali eu não tô com um pingo de ânimo de ouvir esse tipo de música. Mas você vai ter que se forçar. Tem muitas situações que a gente não quer. Não é todos os dias que eu tô a fim de ir pra academia. Mas eu só tenho que ir. Nesse momento eu não tenho querer. Tem coisas na nossa vida que a gente simplesmente tem que fazer. Todos os dias você tem vontade de fazer tudo o que você faz? Não. Mas tem muitas coisas que você faz porque você sabe que tem que fazer. E para academia, que foi o exemplo que eu dei, é isso. Você simplesmente tem que ir. Então, puxa vida, mas eu não tô com um pingo de vontade de ouvir essa música. Mas eu sei que eu tenho que ouvir. Então você vai lá, coloca a música, já deixa ali certinho, né? Porque se você sabe que seu dia não é muito leve, então você vai e já deixa ali. Vai ouvindo essa música, quando você vê, coloca uma vez, coloca duas vezes, coloca no repeat, coloca de novo, até você perceber que aquilo já te deixou num melhor estado emocional, tá? Então tudo começa com o autoconhecimento. A segunda coisa que você tem que fazer é, vamos imaginar que você chegou em casa e você se sente irritada. Você se sente irritada de novo pelo seu dia ou você se sente irritada de fato por ele? Porque muitas vezes, gente, é isso, são os gatilhos que vêm. Então você fala assim: eu cheguei em casa e já explodi com ele. Cheguei em casa e meu copo transbordou. Mas será que foi ele ou foi o seu dia? Então você chegou lá no estopim, entende? No limite. Então você chegou, foi um gatilho e aconteceu o que aconteceu. Então você tem que identificar de fato o que é que está acontecendo, ele ou o meu dia, né? E aí muitas vezes você chega repetindo frases que depois que você solta, você vê que você soltou. Uma delas é: você não me ajuda em nada, né? Quando você diz assim para ele: você não me ajuda em nada, tem certeza que ele não te ajuda em nada? Porque a gente tende, quando tá irritada, quando está cansada, quando já tá no limite, a gente tende a usar falas que são muitas vezes pesadas. Tudo é como se tudo tivesse no limite, então é nada. E aí,
O que você acha que ele sente? O que você acha que ele pensa quando ele recebe essa frase? Você não me ajuda em nada. Eu sou inútil, eu não presto para nada, eu sou totalmente inadequado aqui, eu sou totalmente um fracasso. E aí, o que você acha que vai acionar nele? Defesa. Quando você fala uma frase dessa, ele automaticamente vai se defender dessa frase. E aí vai começar o quê? A briga, o desgaste, vocês correndo de novo em volta do rabo, né? Acontece outra vez a mesma coisa. Thaler, qual que seria a frase mais adequada? A frase mais adequada, eu estou cansada. Nesse momento, eu preciso que você me acolha. Antes de qualquer coisa, chegou, olhou para ele, nossa, amor, eu tô muito cansada hoje. Hoje eu só queria ser acolhida. E muitas vezes ele não vai saber nem o que é ser acolhida. Ele vai pensar assim, ser acolhida é perguntar como que ela tá? Ser acolhida é levar um café para ela gosta de café? Ser acolhida é deitar com ela na hora que ela for dormir e fazer um sexo gostoso? Ele não sabe. Que tipo de acolhimento você precisa? Você precisa só ficar do ladinho dele, abraçar, ficar ali quietinha? Você precisa chegar e que, sabe, ele venha com uma bacia de água quente para você poder deixar seus pés depois de uma massagem? Ele não sabe. Primeiro, você precisa saber que tipo de acolhimento você precisa e você precisa saber comunicar isso para ele, né? Outra coisa também muito importante. Muitas vezes a gente vai falar alguma coisa quando a gente está irritado, quando a gente está cansado, e a gente fala assim: você não me ajuda, você não colabora, você não fez, você não compartilha, você não entende, você não compreende. E todas as vezes que você aponta o dedo para ele, pensa, né? Como que ele reage? Agora, aqui o desafio é para que você pense. Como que ele reage? Ele vai se defender. E às vezes ele vai se defender atacando. Isso vai ser funcional para o relacionamento de vocês? Isso vai ser positivo para o relacionamento de vocês? Então vamos trocar esse você não por eu estou me sentindo. Ontem, gente, eu apliquei uma técnica com o casal que não tinha jeito. Todas as vezes que eles vinham, eles acabavam discutindo, eu tinha que interditar isso. Então, ontem eu iniciei um atendimento com o casal, falei, hoje a gente vai começar diferente. Hoje vocês não vão falar nada sobre o outro. Vocês vão falar só sobre vocês mesmos. Então, vamos lá, né? Quando eles começavam a falar, não. Como eu estou me sentindo? E aí tentavam jogar para o outro. Não. Como eu estou me sentindo? Então, é um treino. Como eu estou me sentindo? Eu hoje estou me sentindo irritada, aconteceu isso aqui na empresa. Hoje eu estou me sentindo desesperançosa. Sabe aquele dia que você está sem energia para nada? Hoje eu não consigo ver uma perspectiva positiva em nada. Ele precisa saber como você está se sentindo, porque ele não está aqui na sua mente. Você pode estar esgotada, mas ele pode até pensar que isso é com ele. E quando você fala assim, eu estou me sentindo, isso cria conexão com vocês. Isso não cria uma defesa e nenhum ataque da parte dele, tá? E outra coisa que eu falo que é o fundamental. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Eu digo a gente, eu digo nós, mulheres, que muitas vezes a gente se cansa muito no nosso dia, a gente tem que tomar muitas decisões. Então, o que a gente precisa no final do dia? A gente precisa espairecer, a gente precisa dar uma pausa para nossa mente, a gente precisa se acalmar, não só física, mas emocionalmente, a gente precisa apertar lá o botãozinho da pausa. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso, porque a gente se sente culpada, a gente não consegue parar. É como se parar fosse um erro, é errado parar, não pode, eu me cobro, eu devia estar fazendo isso, eu devia estar fazendo aquilo, eu não posso sentar aqui agora e ficar sem fazer nada. Como eu tô aqui sentada, eu tenho isso para fazer. A gente não se permite esse momento de pausa. Então, mais do que o outro nos cobra, nós nos cobramos. Eu digo nós, porque eu sou assim, eu me cobro o tempo todo. Eu sento no sofá e penso assim:
Ai, eu não devia estar aqui agora. Só que, como eu já tenho isso muito claro para mim, e eu sei que é a minha mente tentando me alertar, eu converso comigo e eu já sei. Então eu falo com a minha mente: "Hoje eu estou me permitindo sim estar sentada aqui". Então, eu estou permitindo que no final do dia você se sente e você descanse. E muitas vezes é legal que você faça isso com seu parceiro. Você chega para ele e fala: "Olha, hoje foi um dia tão pesado, hoje foi um dia tão desgastante, exigiu tanto de mim, que hoje eu só quero ficar aqui sentada do seu lado, quietinha. Não é nada com você, é comigo. Foi o meu dia". E isso é muito importante. Veja, são 4 micro, pequenininhos ajustes que você faz, que você vai vendo que conforme você for fazendo isso todos os dias, vai virando seu piloto automático. Vai virando piloto automático. Entrou no carro, aquele dia foi estressante, coloca uma música gostosa. Chegou em casa, percebeu, opa, não é com ele, foi o dia estressante que eu tive. Eu não vou chegando falar, eu não vou chegar falando você não. Eu vou chegar como eu estou me sentindo. São pequenos movimentos, eu vou descansar. Isso faz com que tudo seja diferente no seu dia a dia, né? Isso vai mudar muito, muito a dinâmica relacional entre vocês, né? Que eu sei que muitas vezes você fala assim: puxa vida, eu não aguento mais essa relação que eu tô vivendo. Mas muito também depende da gente. E eu falo que a gente tem que fazer esse exercício de olhar pra gente, sim, tá? Se você tá vivendo esse tipo de relacionamento, eu vou liberar essa live para vocês agorinha. Coloquem nos comentários ajustes. Coloca lá. Ou vai lá no link da bio, tem meu WhatsApp, vai lá e fala assim: "Ale, assisti sua live hoje e eu queria entender". Você falou para colocar lá ajustes. Do que seria isso? Gente, é para agendar comigo uma sessão gratuita de análise de relacionamento. Agendando essa sessão de análise, eu vou te explicar direitinho o que é que está acontecendo no seu relacionamento, qual é a dinâmica relacional que se instalou aí entre vocês, quais os ajustes que muitas vezes têm que ser feitos na sua relação e principalmente como começar. Qual é o passo a passo para começar a mudar isso de uma vez por todas? Então, vamos lá. Se coloque em movimento. Se você eu vou te repetir a pergunta que eu fiz lá no comecinho. Se você não fizer nada, se você não escrever agora aí ajustes, se você mantiver do mesmo jeitinho, que você acha? Como você acha que estará o seu relacionamento daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Se estará, né? Então, o convite que eu faço é: escreva aí ajustes e agenda comigo uma sessão gratuita de análise de relacionamento, tá bom? E é isso, tô te esperando. Beijo grande no seu coração.